programa vamos falar do tema económico do momento, que é o aumento da taxa de inflação na generalidade dos países desenvolvidos. O aumento da taxa de inflação está a ser causado por aquilo que os economistas caracterizam como um choque negativo do lado da oferta. Ora, este choque tem fundamentalmente duas causas. Por um lado, o aumento do preço da energia relacionado com o aumento do preço do petróleo e do gás nos mercados internacionais, na sequência da guerra na Ucrânia, e, por outro lado, o aumento do preço dos cereais, nomeadamente do trigo e de outros produtos agrícolas, relacionado também com a guerra na Ucrânia e com as limitações que alguns países estão agora a colocar nas exportações. Do ponto de vista de Portugal, é importante notar que este é um choque completamente exógeno, o que significa que Portugal efetivamente não tem qualquer responsabilidade relativamente ao aumento do preço da energia nos mercados internacionais. Aliás, Portugal é basicamente irrelevante no mercado onde se forma o preço do petróleo e do gás. E, por outro lado, Portugal também não tem nenhuma responsabilidade no aumento do preço dos cereais. Portugal é efetivamente um país dependente nesse aspecto e a sua influência sobre o preço no mercado internacional é inexistente. Portanto, um choque, do nosso ponto de vista, é exógeno. Se é verdade que nós não temos grande responsabilidade na ocorrência deste choque negativo de oferta que está a provocar um aumento generalizado da inflação, incluindo no nosso país, também é verdade que a nossa capacidade de o resolver na fonte é praticamente inexistente. Na verdade, o aumento da taxa de inflação que se está a fazer sentir em vários países desenvolvidos, incluindo Portugal, era já anterior à ocorrência da guerra na Ucrânia. Obviamente que a guerra na Ucrânia despolutou outro tipo de efeitos nos mercados internacionais, que fizeram aumentar muito significativamente o preço do petróleo e do gás, mas a verdade é que a inflação já estava a aumentar há cerca de um ano. As causas para esse aumento relacionam-se com alguma dificuldade, algum atraso na transição energética. Parece que a transição de uma economia muito baseada nos combustíveis fósseis para uma economia mais amiga do ambiente, mais baseada em energias verdes, estava a apresentar algumas dificuldades e levantavam-se algumas questões sobre a possibilidade dessa transição energética originar um processo inflacionário, ou seja, alguma inflação relativamente àquela que os bancos centrais habitualmente desejam manter, que é uma taxa de inflação próxima de 2%. Por isso, havia aqui já algumas pressões para o aumento da taxa de crescimento dos preços. Um outro fator que estava já a criar um pouco de inflação relacionava-se com estrangulamentos que ainda existem em determinados setores, relacionados com um mismatch entre a procura e a oferta, devido a uma recuperação mais rápida da procura em determinados mercados. Portanto, algo que já se fazia sentir efetivamente antes da guerra na Ucrânia. Mas não há dúvida que o problema agravou-se significativamente com este conflito. Do ponto de vista dos números, das estatísticas, a previsão da Comissão Europeia para a taxa de inflação em Portugal para 2022 rondará os 4,4%, por isso bastante acima do objetivo final de política monetária do Banco Central Europeu, que é manter a taxa de inflação próxima dos 2% no médio prazo. Ainda assim, uma taxa de inflação que se prevê que seja mais baixa do que a média dos países da zona euro. A previsão da Comissão Europeia é de 6,6% para 2022, para a taxa de inflação no conjunto dos países que fazem parte da zona euro. Portanto, uma taxa de inflação elevada, mas ainda assim mais baixa do que aquela que se prevê para a zona euro. Do ponto de vista da inflação homóloga, efetivamente em abril, Portugal atingiu um valor de 7,2%, que é uma das taxas de inflação mais altas dos últimos 30 anos, mas efetivamente, do ponto de vista do ano completo, 2022, a taxa de inflação deverá rondar os 4,4%. A Comissão Europeia ainda prevê que este aumento seja transitório. As estatísticas
para 2023, portanto, as previsões para 2023 apontam para uma taxa de inflação em Portugal de 1,9, ou seja, basicamente em linha com o objetivo final de política monetária do Banco Central Europeu, e uma taxa de inflação para a zona euro de 2,7, mais alta, mas ainda assim uma diminuição em relação às previsões para 2022. Claro que há uma grande incerteza neste momento relativamente ao caráter transitório ou mais persistente deste choque inflacionário, mas a verdade é que estas instituições ainda estão a acreditar que o choque se poderá desvanecer de certa forma no próximo ano. A questão do caráter permanente ou transitório deste choque negativo do lado da oferta é muito importante, porque isso de facto condiciona a resposta em termos de política económica. E o que acontece neste momento é que as instituições responsáveis pela política económica, nomeadamente o Banco Central e os governos dos diferentes países, estão efetivamente à espera para ver. A incerteza é grande e num contexto de incerteza é razoável, é de certa forma racional que estas instituições esperem um pouco para terem mais informação relativamente aos desenvolvimentos deste choque negativo. Do ponto de vista do Banco Central Europeu, o Banco Central Europeu ainda não reagiu. O Banco Central Europeu mantém a sua taxa de juro de referência principal estacionada em 0%, que é a taxa que o Banco Central empresta aos bancos numa base frequente, com uma frequência semanal. Portanto, todas as semanas o Banco Central Europeu injeta liquidez, fundos nos bancos a uma taxa de juros de 0%. Portanto, e essa taxa de juros permanece a esse nível muito baixo. E do ponto de vista do programa de compra de ativos do Banco Central Europeu, o programa de quantitative easing, não há ainda também uma decisão relativamente à continuidade ou reforço do programa. Por isso, o Banco Central Europeu, apesar de dar alguns sinais de que poderá subir as taxas de juros já em julho, a verdade é que ainda não tomou uma decisão. Do ponto de vista do governo português, por exemplo, em matéria de salários, o governo tem recusado o aumento dos salários em linha com as novas previsões para a taxa de inflação, porque acredita ainda que o choque poderá ser transitório. Bom, e do meu ponto de vista, isso pode ser compreensível. Quer dizer, o governo teme que o aumento dos salários cause um processo de feedback sobre a inflação, causa um espiral e depois isso não resolve completamente o problema da perda de poder de compra, porque a inflação vai aumentar, os salários vão ter que aumentar e cria-se um ciclo vicioso de aumento da taxa de inflação. Portanto, parece-me razoável que o governo espere para ver antes de fazer aumentar os salários em linha com estas novas previsões. O problema é que os salários estão já praticamente estagnados e a um nível muito baixo há muito tempo. Quer dizer, nós tivemos uma crise financeira global que em Portugal se metamorfoseou numa crise de dívida soberana que afetou sobretudo Portugal e outros países da periferia da Europa. A consequência foi a necessidade de um programa de ajustamento que originou cortes muito significativos do lado da despesa, incluindo nos salários dos funcionários públicos e também nos subsídios de férias e de Natal da Generalidade dos trabalhadores. E depois houve uma certa recuperação do poder de compra, mas logo a seguir uma crise pandémica que voltou a afetar o rendimento das pessoas. Portanto, a verdade é que a nossa economia tem sido afetada sucessivamente por choques de grande dimensão e, por essa razão, os salários nunca podem aumentar, estão praticamente estagnados, sendo que em determinados períodos, inclusive, até desceram. E esta situação é, de facto, inaceitável. Quer dizer, nunca há possibilidade de fazer aumentar os salários porque estamos permanentemente numa situação de crise ou então a recuperar de forma incompleta de uma crise. Por isso, se é de certa forma compreensível que o governo espere para ver, não reagindo de imediato em termos de aumento dos salários, toda a história do passado relativamente à ocorrência de crises financeiras e a crise pandémica implica que efetivamente as pessoas tenham legitimidade de reclamar por melhores condições, de melhor nível de vida, porque efetivamente parece que estamos sistematicamente a fazer um esforço em prol de benefícios futuros que efetivamente nunca acontecem.
Gostava também de enfatizar que um choque negativo do lado da oferta é algo especialmente negativo. E é algo especialmente negativo porque provoca simultaneamente um aumento da taxa de inflação e uma diminuição da taxa de crescimento do produto interno bruto, portanto, da produção da economia, sendo que pode ser também acompanhada com um aumento da taxa de desemprego. Por isso, um choque negativo do lado da oferta causa estes dois problemas em simultâneo: o aumento da taxa de desemprego e o aumento da taxa de inflação. Este fenómeno ficou conhecido na sequência dos desenvolvimentos da década de 70 pela designação de stagflation, que é uma palavra que pretende combinar os efeitos de aumento da inflação com estagnação económica ou eventualmente até recessão. E este termo de stagflation está associado aos desenvolvimentos do choque negativo que ocorreu, do choque de oferta negativo que ocorreu na década de 70, quando os países produtores de petróleo da OPEP aumentaram em cerca de 400% o preço do petróleo em 1973, como reação ao apoio dos Estados Unidos a Israel na guerra do Yom Kippur. Portanto, na década de 70 do século passado, ocorreram dois choques muito importantes, o choque petrolífero de 73 e depois de 79, que originou precisamente um aumento da taxa de inflação e um aumento da taxa de desemprego e uma diminuição da taxa de crescimento económico. Portanto, algo que se sabe que produz um efeito efetivamente negativo sobre a economia. O grande problema que nós vivemos neste momento é que este choque negativo ocorre num contexto muito especial, que é um contexto em que as economias estão com taxas de juro muito baixas. A taxa de juro de referência do Banco Central Europeu continua estacionada no valor de zero, portanto a economia está naquilo que se designa de armadilha de liquidez e nesta situação temos agora um choque negativo do lado da oferta. Ora, esta é uma situação que nunca aconteceu na história económica mundial. É algo absolutamente novo, é um choque negativo em cima de um problema grave do lado da procura, que resultou primeiro de uma crise financeira que causou depois nos países da zona euro uma crise das dívidas soberanas e a seguir, após uma recuperação quase incompleta, uma crise pandémica. Estas duas crises originaram um problema de procura, com diminuição do investimento e do consumo, que obrigaram o Banco Central a descer as taxas de juros até zero, sem que isso tenha provocado um grande impacto sobre o consumo e do investimento. Obrigou depois o Banco Central Europeu à aplicação de medidas não convencionais de política monetária, como o quantitative easing, o forward guidance, as taxas de juros negativas e mesmo isso não permitiu tirar a economia europeia desta situação de taxas de juro muito baixas. Portanto, estamos numa situação absolutamente anormal em termos da história económica e isto é muito relevante do ponto de vista da política macroeconómica. Efetivamente, a maneira de lidarmos com o choque de oferta que ocorre numa situação de armadilha de liquidez, com taxas de juros estacionadas em zero, não é trivial. Não é algo que possamos ir buscar aos manuais de economia, porque é efetivamente uma situação que nunca aconteceu na história. Esta questão da forma como a política macroeconómica poderá reagir nesta situação será algo que vamos abordar num próximo programa.